Olá, eu sou Andréa Gomides, sou do Instituto Eclos. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês um conteúdo sobre captação de recursos. Nosso objetivo hoje é falar sobre esse conteúdo tão importante para organizações sem fins lucrativos e produtores culturais, que é conseguir financiamento para os nossos projetos. Eu estou aqui com a Mariana Santos, que vai começar falando um pouquinho com vocês. Olá, pessoal. Eu sou Mariana Santos e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre captação de recursos. Ao longo do curso hoje, nós vamos abordar 3 fatores-chave de sucesso para você conseguir captar recursos para o seu projeto, né? Então, a gente vai começar falando da importância de se ter um projeto diferenciado, depois da importância da sua organização ser reconhecida pela sociedade, pelos financiadores, pelos beneficiários, e depois da estratégia em si para captar recursos, a importância de você ter um captador, a importância de você fazer uma busca proativa por editais e por contatos com empresas, enfim, estratégias para captar com pessoas físicas. Nós vamos hoje falar um pouco sobre isso, tá? Então, para começar falando um pouco de projeto diferenciado, qual é a importância de você ter um projeto diferenciado para você captar recursos? Apresentando um pouquinho do cenário social do Brasil aqui para vocês, atualmente existem mais de 490 mil ONGs e mais de 1.200 negócios sociais mapeados. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a definição do que são negócios sociais, negócios de impacto social. Negócios de impacto social são empresas que têm fins lucrativos, mas cujo produto ou serviço que elas oferecem para a sociedade tem como objetivo resolver um problema social. Então, esses negócios de impacto social, eles são chamados de... Diz-se que eles estão no setor 2,5, porque eles não são empresa, setor 2, né? Eles não são área social, que é o terceiro setor, não equivalem a uma ONG, né? Que não tem fins lucrativos. Então, fala-se isso sobre o setor híbrido, né? Os negócios sociais estarem nesse setor 2,5. Bom, quando a gente traz esses números, o que a gente quer mostrar aqui para vocês? Que, ainda bem que hoje tem muita gente trabalhando no Brasil em busca de uma redução da desigualdade social, essa desigualdade tão grande que assola a gente, né? Então, tem muita gente trabalhando para resolver e para tentar diminuir essa desigualdade. Agora, justamente por ter muita gente trabalhando e você não ter recursos financeiros infinitos para financiar todo mundo que está trabalhando, a importância de você ter um projeto diferenciado é justamente você conseguir chamar de alguma forma a atenção do seu captador de recursos, por apresentar uma diferenciação frente a outros projetos que atuam na mesma área que você, por você ser um projeto que tem um relevante impacto social, você tem um número relevante de beneficiários, ou você faz um impacto profundo com esses beneficiários. Então, quanto mais diferenciado for o seu projeto, maior a chance dele captar recursos, né? E daí, nesse sentido, aqueles projetos tradicionais que estão há muitos anos oferecendo as mesmas atividades para os seus beneficiários, eles correm o risco de perder financiamentos, né? E por que isso? Porque quando a gente fala de inovação, a inovação tecnológica, ela tem sido muito rápida. Se vocês olharem, entre o primeiro telefone e o penúltimo telefone, passaram-se décadas, né? Agora, atualmente, você vai comprar um telefone celular, você basicamente já sai da loja e o seu telefone já está desatualizado, né? Então, junto com essa mudança tecnológica, a gente tem uma mudança na sociedade, uma mudança de comportamento, uma mudança de gostos, uma mudança do perfil de jovens, perfil do público beneficiário que a sua organização atende. Então, atualmente, o que a gente pode falar? A gente tem crianças, adolescentes e jovens, por exemplo, que ainda que eles sejam de baixa renda, eles têm acesso a um dispositivo móvel, um dispositivo eletrônico, a um computador, a um celular, à internet, a conteúdo diferenciado. Então, a forma de se ouvir música, de se consumir música, a forma de se consumir vídeos, ela mudou muito, né? Então, agora, para você agradar um adolescente que frequente o seu projeto, você precisa usar outras linguagens, usar tecnologia ou ter uma metodologia diferenciada para justamente você se manter interessante
para que esse beneficiário ele não saia da sua organização, né? Antigamente, quando a gente falava quando a gente perguntava para algum menino o que ele queria ser quando ele crescesse, a resposta mais óbvia era o jogador de futebol, né? Agora, se você perguntar, a resposta vai ser youtuber, muito provavelmente. Então, as organizações sociais elas têm que acompanhar essa mudança de perfil do público beneficiário que ela atende, né? E o centro dessa questão é a questão da diferenciação. Se eu perguntar para vocês, quantos projetos de futebol existem no Brasil? Existem vários, muitos. Todos os projetos de futebol que se assemelham, que não tem uma diferenciação entre eles estão aqui, nessas lâmpadas aqui brancas, né? Então, eles estão todos aqui misturados quando uma empresa abre um edital, e um edital para financiar um projeto na área de esportes, e ela recebe vários projetos de futebol, ela vai ler 1, 2, 3, 4, não vai perceber uma diferença entre eles, e ela vai acabar indo para patrocinar aquele que for mais barato, né? E quando a gente puxa a atenção para essa questão da inovação, é o seguinte, é possível existir um projeto de futebol que seja diferente dos outros? A gente pode usar uma metodologia que se diferencie das outras metodologias? A gente pode usar o ensino de futebol como uma ferramenta para se ensinar alguma outra coisa? Existe uma metodologia, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, que usa o futebol como uma ferramenta para o ensino de valores, né? Então, é isso. A gente pode usar uma tecnologia no ensino do futebol, colocar um conteúdo escolar, é realmente você buscar fazer diferente, fazer algo que seja mais compatível com o perfil da pessoa que você atende na sua organização. E o que a gente mira quando a gente fala isso é a questão da qualidade. Quanto melhor o seu projeto atender ao gosto e à demanda do público-alvo dele, menos gente vai sair do projeto, então você vai ter uma taxa de evasão menor, pequena, o seu impacto vai ser maior, e quanto mais você se diferenciar de outros projetos, maior a sua chance de captação. Quanto mais você captar, quanto melhor for a oferta que você faz para aquela localidade, para o público-alvo, mais gente está no seu projeto, maior o seu impacto. Então, a gente fica nessa coisa cíclica, né? Então, é essa atenção que a gente gosta de chamar para esse ponto. E daí eu queria trazer aqui para vocês alguns exemplos de inovação que a gente vê nas nossas acelerações. Então, aqui a gente traz 4 casos, alguns a gente trabalhou com elas, só para exemplificar um pouco do que a gente está falando. Então, o CDD Acontece. O CDD Acontece é uma mídia comunitária que atua na Cidade de Deus, uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. E a jornalista que está à frente dessa mídia comunitária, o que ela faz com o CDD Acontece? Então, ela faz uma denúncia a respeito de problemas que a sociedade, que a comunidade está vivenciando, demandas da comunidade, faz uma pressão no poder público. Então, ela tem as redes sociais super movimentadas, ela criou um aplicativo para ela, em um dia, né? Começou a desenvolver o aplicativo, aprendeu, né? Um dia ela resolveu sentar e aprender e fez um aplicativo. E ela, além disso, ela também fala sobre oportunidades. Então, vai ter um curso, tem uma oferta de emprego, alguma coisa dessa, ela coloca no CDD Acontece também. E ela consegue também fazer anúncios, é uma forma dela ter alguma sustentabilidade. Então, ela oferece anúncios para o pequeno comércio local, em troca de recursos, né, financeiros. Então, a pessoa pode anunciar, paga por isso, e ela consegue dar visibilidade para esse comércio local. E qual foi a grande sacada da Carla? A Carla, na realidade, o centro de toda a comunicação dela é o WhatsApp Business. Então, ela usa o WhatsApp, ela criou listas de transmissão super customizadas. Então, as pessoas que estão numa mesma lista de transmissão têm um perfil e ela sabe exatamente qual é a informação que aquele perfil quer, gosta e consome. Então, ela fez toda essa customização dessas listas de transmissão e ela passa para cada lista exatamente o que aquelas pessoas valorizam receber como informação. E ela virou um caso de sucesso, inclusive reconhecido pelo próprio WhatsApp, que considerou ela uma das listas de transmissão mais úteis do Brasil, e fez um vídeo institucional para ela. Então,
a gente queria trazer esse caso aqui, porque é um caso bem bacana de uma mídia comunitária que conseguiu repensar a sua atuação e usar uma linguagem moderna para chegar ao seu público-alvo. Um outro exemplo aqui é o Pequeno Lab. O Pequeno Lab é um negócio de impacto social que trabalha com a metodologia Maker, né? Então, a ideia é de faça você mesmo, construa você mesmo o seu brinquedo, o seu circuito. E eles vendem, né? A sacada deles foi vender kits para que os pais possam comprar esses kits e os próprios pais possam fazer essas construções makers, esses circuitos, esses brinquedos, essas engenhocas com os seus filhos. Aqui que eu mencionei para vocês mais cedo, da metodologia do futebol 3 tempos. Então, o futebol 3 tempos, ela usa o futebol como uma ferramenta para ensinar valores para as crianças. Então, existe um ensino técnico do futebol, sim, mas através do futebol se ensina uma série de valores para essas crianças, né? E aqui, um último exemplo de inovação foi um festival que a gente idealizou, que o Instituto Ecos idealizou. Conseguiu um parceiro para financiador, e a gente idealizou esse festival muito rápido e a partir de uma demanda que a gente percebeu. Então, logo que começou a pandemia, os artistas foram talvez a classe mais prejudicada, né? Porque de uma hora para outra todos os seus eventos foram cancelados. Os artistas precisam de público, precisam de palco. Então, principalmente os independentes, os que não são conhecidos, que não são celebridades, que precisam de uma festa para tocar, um bar para tocar, um teatro, uma coisa dessa, simplesmente eles se viram sem renda. Então, o que a gente pensou? Como é que a gente pode movimentar esses artistas para que eles não parem de produzir, que eles produzam dentro de casa, ganhem um cachê por essa produção e que essa produção possa ser vista por outra parcela da população que não é da classe artística, mas que está presa em casa, em isolamento com a sua família. Então, a gente criou o Festival Up, e o Festival Up é isso, ele tem 6 categorias, música, dança, humor, teatro, literatura e circo, e a ideia era que o artista independente pudesse fazer um vídeo dentro de casa, uma produção autoral, ele enviava esse vídeo para o Festival Up, que tinha uma equipe de curadores, se o vídeo fosse aprovado, esse artista ganhava um cachê e esse vídeo subia para a plataforma do festival, no YouTube. Esse artista ganhava uma divulgação e a gente conseguiu beneficiar cerca de 2.000 artistas e com essa iniciativa a gente se tornou o festival online o maior festival online da América Latina. Então, você vê, foi uma sacada de uma resolução de um problema e a gente conseguiu ter uma visibilidade por conta disso, né? E daí eu deixo a pergunta para vocês refletirem. Qual é a diferenciação do seu projeto? Então, parem e com toda clareza, humildade e reflexão, pensem qual é a diferenciação do meu projeto frente a outros projetos que atuam em áreas semelhantes. Então, escolham 2, 3 outros projetos que vocês conhecem e pensem, meu projeto se diferencia deles? Bom, então outro ponto que é importante a gente observar é que a sua organização ela precisa ser reconhecida. O que quer dizer esse reconhecimento? Quer dizer que você pode participar de eventos, você pode participar de prêmios, existe um prêmio chamado 100 Melhores ONGs, Prêmio de Empreendedor da Folha, você também pode criar redes, se conectar em redes, ter uma assessoria de imprensa que te ajude a sair na mídia. Tudo isso vai fazer com que a sua organização se torne mais reconhecida e, consequentemente, isso ajude você nesse processo de captação de recursos. Outra coisa super importante é site e redes sociais. Então, a gente mesmo aqui, quando a gente vai avaliar projetos, a gente percebe que os sites são muito desatualizados. A gente pega sites que tem mais de um ano que não é atualizado. Então, sempre gera aquela dúvida de, será que esse projeto ainda continua? Essa organização ainda está na ativa? Ou será que desde há 2 anos atrás ela não faz mais nenhuma atividade? Então, é muito importante que você tenha site, e esse site, ele não precisa ser um site com notícias, um site super atualizado. Ele precisa ser um site com um perfil mais institucional, onde explique o que a sua organização faz, o que o seu projeto faz, e depois você vai manter o dia a dia da sua organização nas redes sociais.
Então, é muito importante que você tenha o Instagram, que você tenha o Facebook e importantíssimo que você também tenha uma página no LinkedIn. E a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre a parte das empresas, e aí vai ficar mais claro do porquê que é importante essa presença sua como pessoa física no LinkedIn, mas também uma página sobre a sua organização. Se a gente olhar aqui, 95% das ONGs no Brasil não tem site ou estão com a página desatualizada. Esse é um número enorme, principalmente quando a gente pensa que o mundo online ele ficou cada vez mais vivo. Você não ter essa presença na internet, de fato, dificulta muito um conhecimento mais profundo e mais detalhado sobre a sua organização. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre essa estratégia para a captação de recursos. Quando você entra em contato com um possível financiador, o que você fala para ele que você vende? E aí é um vende muito entre aspas, né? Porque a gente não está vendendo nada, a gente está trabalhando aqui com cultura, com projetos socioculturais, mas quando a gente pensa nisso, né, o que você está oferecendo para esse seu financiador? Então, antes de eu colocar a resposta aqui, dá uma pausa no vídeo e pensa o que você oferece para esse seu financiador. Na verdade, o que a gente oferece para o nosso financiador é impacto social. Então, muito mais do que você falar para o financiador que você faz uma oficina de dança, ou você tem um projeto de música, que você trabalha com crianças. Na verdade, o que o seu financiador está se importando quando ele está pensando numa estratégia de impacto social é, de fato, o quanto você vai transformar aquele problema que existe dentro do seu território, da sua comunidade ou da causa a qual você está defendendo. Então, a gente vende, na verdade, impacto social. E aí, é muito importante a gente pensar nessa argumentação para a captação de recursos. A gente sempre deve focar inicialmente no problema ao qual a gente quer resolver. O que a gente quer resolver? Que problema está sendo apresentado para eu ter um projeto, que é essa segunda etapa, que vai solucionar o problema e, consequentemente, fazer essa transformação social. Então, pensa que no seu pitch, né, na sua apresentação institucional, você pode seguir essa lógica. Eu começo explicando o problema, eu explico o meu projeto e eu mostro como é que o meu projeto vai gerar esse impacto social que o meu financiador está interessado, entre aspas, em comprar. Somente 28% das organizações têm uma área de captação de recursos, segundo essa pesquisa da BCR. Esse é um número, assim, um tanto quanto alarmante. Por quê? Porque se você tem um projeto ou se você tem um produto cultural, é quase a mesma coisa de você ser uma empresa que produz um determinado produto e você fica com esse produto guardado dentro do seu depósito, mas não tem ninguém anunciando o seu produto, não tem ninguém vendendo o seu produto. Então, quando a nossa organização não tem um captador de recursos, é a mesma coisa de você ter um projeto sensacional, que você adora, que você acredita, que você quer contar para as pessoas, mas você não está contando. Você está deixando ele só acontecendo, mas ninguém está apresentando para possíveis financiadores esse seu projeto. Então, a gente sempre sugere que, na primeira oportunidade financeira que você tenha, que você contrate um captador de recursos, porque isso vai te ajudar muito nesse processo de captação. Vai ajudar muito você ter uma pessoa focada o tempo inteiro em buscar recursos para o seu projeto. E não você mesmo, como principal gestor, ficar se dividindo entre executar o projeto, entre cuidar da equipe, entre captar recursos, isso sempre dificulta muito. Então, quando a gente pensa nesse processo de captação, a gente também tem que pensar assim, quanto que eu tenho que captar? E esse valor, ele deve ser resultado do seu planejamento estratégico. Então, quando você define todas as atividades que a sua organização vai ter, que daí isso está definido dentro das suas áreas de atuação, de todos os projetos que você realiza, isso vai te dar um montante financeiro. Esse montante financeiro deve ser o insumo para o seu plano de captação de recursos. Então, na verdade, toda a sua estratégia tem que partir do valor que você realmente precisa para executar o seu projeto. Durante os nossos programas de aceleração, a gente sempre questiona as organizações assim, mas quanto que é o seu custo? Quanto que você custa para executar aquilo que você quer?
E dificilmente você tem alguém que saiba dizer, olha, o meu projeto custa, sei lá, R$560 mil. Eu posso executar ele com 100, com 10, mas o valor mesmo dele é 560 mil. Então, por quê? Porque essa pessoa fez uma estratégia, ela orçou o projeto, ela sabe que para ela fazer uma boa execução, ela precisa de 560 mil. Então, esse é o número que vai ser o que você precisa preparar o plano de captação para que o seu captador de recursos vá para a rua começar a captação. E aí, é muito importante que a gente tenha esse plano diversificado. Por quê? Se você tem uma única fonte de recursos, um único financiador, isso quer dizer que você tem um risco de execução enorme. Se por algum motivo esse seu financiador resolve cancelar o financiamento, você fica totalmente sem recursos. Então, é muito importante que você tenha esse plano diversificado. Isso é, eu vou captar uma parte com as empresas, e geralmente as empresas é onde a gente consegue o maior volume financeiro, que ela consegue disponibilizar esse recurso em maior valor. Depois eu vou ter uma estratégia para a pessoa física, onde eu vou ver como é que a minha rede primária e depois a rede secundária de contatos conseguem ajudar nesse processo de doação. Depois é sempre bom a gente pensar em algumas atividades, que é o que a gente chama aqui de autossustentabilidade. Então, você pode vender um produto, prestar um serviço, preferencialmente que esteja totalmente alinhado ao que você faz dentro da organização. A gente aqui, por exemplo, no Instituto Ecos, nós somos uma organização sem fins lucrativos também, e a gente, além de captar recursos para fazer cursos como esse, programas de aceleração, a gente também tem uma área que a gente poderia chamar de consultoria, onde a gente faz estratégia para empresas, gestão de editais, onde a gente consegue receber um dinheiro que não tenha um orçamento atrelado para pagar nossos custos fixos, para ter uma reserva financeira. Então, é sempre bom, dentro desse seu plano de captação, que você mantenha uma diversidade, diversifique a sua fonte de captação, pensando também na autossustentabilidade. E depois a gente tem aqui o governo, que o governo sempre abre editais. Então, se você está precisando dos 560 mil que eu tinha comentado, como é que eu vou fazer esses 560 mil? Eu vou deixar 400 mil para as empresas, 60 mil eu vou captar na pessoa física. Então, como é que eu faço essa divisão financeira para eu conseguir? Se uma empresa parar de me financiar, eu tenho algumas outras que me sustentam, mas eu também tenho a pessoa física. Isso garante muito mais a sustentabilidade e a continuidade de execução da sua organização. Bom, e aí a gente tem que pensar, quando a gente fala em empresas, existem algumas estratégias específicas para você conseguir captar com as empresas, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Primeira coisa é que a gente tem duas formas de captar com a empresa. Tem a forma que a gente chama de uma busca reativa, isso é, a empresa soltou um edital, você vai estudar esse edital e vai responder a esse edital. Então, você não fez nenhuma ação, esse edital chegou para você, você responde, você busca essa oportunidade. E o outro que a gente chama da busca proativa, isso é, eu vou identificar quais são as empresas que têm uma estratégia de responsabilidade social que se adequam ao meu projeto. Então, por exemplo, se o meu projeto é um projeto cultural, eu vou ter que procurar empresas que queiram investir em cultura. Ah, mas tem aquela empresa que está aqui do lado, mas lá no site se diz que ela só investe em esporte. Não é o caso. Não adianta eu tentar um patrocínio com ela, porque o foco de atuação dela é esporte. Então, eu preciso identificar empresas, de preferência, que estejam mais próximas do meu território, que tenham dentro da sua estratégia a área de atuação na qual eu também trabalho, porque isso vai aumentar a minha chance de conseguir os recursos. E aí, quando a gente está buscando essas empresas, é importante a gente pensar que, seja de forma proativa, seja de forma reativa, eu vou identificar uma oportunidade. Tem muita gente que faz o quê? Pega um edital, aí já senta lá com o texto do edital, sai escrevendo um monte de coisa, mas não para refletir. Então, é muito importante que quando a gente tem uma oportunidade, a gente pare, reúna a nossa equipe,
A gente tem uma metodologia aqui no Instituto Ecos chamada Impacto Social Canvas, que você pode baixar no nosso site, que explica, é uma metodologia que te ajuda a estruturar o teu projeto. E aí você vai, junto com a sua equipe, desenhar a sua estratégia para esse edital. O que o edital está pedindo, que público que ele trabalha, ele realmente é exatamente aquilo que eu faço? Porque se eu tiver que criar uma coisa totalmente diferente do que eu faço, talvez aquele edital não seja para você. Mas ele está totalmente aderente? Ok. Então, quanto é o valor do orçamento? Eu preciso de 560 mil, mas o orçamento do edital é de 100 mil. Então, eu vou ter que realmente ver como é que eu transformo o meu projeto de 560 em 100 mil para conseguir participar desse edital com um projeto customizado que atenda às demandas do financiador, mas que também não saia da minha identidade, né? Que não saia do meu eixo de atuação. Então, esse passo a passo aqui é muito importante para aumentar o nosso sucesso. Geralmente, quando você senta para já escrever, a gente que está acostumado a avaliar, a gente percebe que as informações não são... não estão cruzadas, né? Você pega lá no texto uma coisa que está faltando no orçamento. Depois você disse que você vai fazer um monte de coisas, mas aí a gente questiona se com aquele orçamento você realmente consegue fazer tanta coisa. Então, quando realmente você vê uma oportunidade, monta a sua estratégia, prepara o seu projeto, escreve o seu projeto e aí sim você responde ao edital ou à empresa que está te solicitando. Bom, e aí, quando você tem essa oportunidade da busca proativa, que você vai até a empresa, é importante a gente pensar em algumas técnicas de abordagem e negociação. O que a gente vai falar aqui são técnicas de vendas que são utilizadas por qualquer empresa que tenha um produto ou serviço sendo vendido, em que a gente fez algumas adaptações para a gente colocar mais numa linguagem social. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é essa lógica da prospecção. Então, o que é a prospecção? É realmente essa busca pelas empresas. Então, eu vou pegar lista das empresas no Brasil, vou acessar o site do GIF, que é um grupo de empresas, lá tem a relação de todos os associados, então eu consigo ver qual que é a estratégia de cada uma dessas empresas. Então, eu vou começar, de fato, a fazer uma busca pelas empresas que fazem sentido para o meu projeto. E aí eu vou fazer uma pré-abordagem. Como é que é essa pré-abordagem? Primeiro, você pensar se tem algum conhecido seu que já trabalhe com essa empresa. Trabalhe nesta empresa, ou que, meu primo trabalha na empresa, porque aí você vai por uma indicação, que é sempre muito mais fácil. Né? Se a pessoa da área de responsabilidade social ou da área de marketing recebe um e-mail de um próprio funcionário pedindo para te dar uma oportunidade para apresentar um projeto, possivelmente ela vai estar muito mais aberta a te ouvir do que se você, como um desconhecido, conseguir enviar uma mensagem para ela. Então, primeiro procure se existe alguém dentro da sua rede que conhece alguém que trabalhe dentro dessa empresa. Segunda opção seria você ir para o próprio LinkedIn. Hoje em dia, é muito fácil você identificar quem são as pessoas que trabalham nas áreas de responsabilidade social das empresas. Então, se você faz uma busca no LinkedIn, procurando Instituto Neoenergia, possivelmente vão aparecer as pessoas que trabalham no Instituto Neoenergia. Então, como que eu vou fazer uma abordagem para essas pessoas? Eu vou mandar uma mensagem rápida, pequena, mostrando um pouco rapidamente o que é o meu projeto e pedindo uma oportunidade para fazer uma apresentação. E aí, às vezes, algumas empresas respondem para a gente assim: manda o seu projeto para o e-mail tal. Eu sugiro vocês não mandarem. Por quê? Se a pessoa está pedindo para você só mandar o projeto, não necessariamente ela vai ler todos os projetos que ela recebe por e-mail. Então, a melhor estratégia aqui é, de fato, você conseguir ter uma oportunidade de fazer uma apresentação onde você vai conseguir explicar o problema, seguindo aquela lógica que a gente falou ainda há pouco sobre a questão da comunicação. E aí, você vai ter essa chance de apresentar para ela o seu projeto, e aí, em seguida disso, a gente vai ter que superar algumas objeções. Por exemplo, ela pode chegar e falar assim: olha, seu projeto é lindo, ele super se encaixa no que eu me proponho aqui na minha empresa, mas você está pedindo 560 mil e a gente só investe aqui até 200 mil. Não tem problema.
a gente vai fazer uma adequação no nosso projeto e a gente volta para te apresentar. Ou, o seu projeto está direcionado para a cidade do Rio de Janeiro, mas, na verdade, a gente quer trabalhar com organizações do Rio Grande do Norte. Ok, então, quais alterações que eu preciso fazer para atender o Rio Grande do Norte? E eu, como estratégia de organização, eu quero trabalhar no Rio Grande do Norte, porque a gente tem que tomar esse cuidado que não é porque eu estou precisando de dinheiro que eu vou mudar a estratégia do meu projeto. Eu vou tentar fazer com que as duas estratégias que você tenha a possibilidade de trabalhar com essas duas frentes, né? O que a empresa quer, mas, por outro lado, também o que você quer. E aí a gente já vai para uma etapa de fechamento, e aí depois é muito importante a parte do acompanhamento. Por quê? Tem muita gente também que consegue um primeiro financiador, consegue o recurso, executa sem nem entrar em contato com esse financiador, e aí depois o que você quer? Você quer que o financiador renove o teu financiamento, mas você não manteve um vínculo com ele, você não foi contando como foi a sua execução. Então é muito importante que quando você ganha essa oportunidade de ter um financiamento, que você procure manter o teu financiador engajado no seu projeto, porque isso vai facilitar muito que você tenha uma renovação no seu contrato. Bom, e aí, pensando um pouquinho sobre aquele trabalho do captador de recursos, a gente sempre diz que existe uma métrica meio mágica de que você precisa apresentar 10 projetos para você conseguir captar um. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nesse funil que a gente chama aqui de captação, eu vou ter um volume grande de reuniões que estão sendo agendadas, depois eu vou ter um pouco menos de projetos que eu já enviei, e aí eu vou ter um outro número que eu estou acompanhando isso, se eu tenho alguma resposta. Depois eu vou ter um outro número que eu já estou num processo de negociação de valores e os que eu consegui fechar. Então, por isso que a gente chama de um funil, porque eu tenho que ter muitas reuniões agendadas para que aquele financiador chegue até o meu fechamento. Mas eu não tenho um captador, então como é que eu faço? Divide a sua semana em você ter pelo menos 1 hora, 2 horas da tua semana inteira para você focar na captação. Porque você realmente precisa ter vários projetos em cada uma dessas etapas do funil para você ter mais sucesso no teu processo de captação. Bom, e aí agora vamos falar um pouquinho sobre essas leis de incentivo. O Brasil tem uma série de leis de incentivo. Não tantas quanto a gente gostaria, mas tem as leis de incentivo à cultura, a lei de incentivo ao esporte, o PRONAS, o PRONON, a lei do idoso e a do criança e do adolescente. E aí o que acontece? Essas leis, elas têm várias esferas. Elas têm as esferas federais, né, federal, que é do governo federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Então, é muito importante que o seu projeto também esteja inserido nessas opções de leis. Porque como as empresas elas não querem investir tanto diretamente no social, você ter um projeto que utilize leis de incentivo facilita muito para você chegar no momento de apresentar o seu projeto e falar assim, olha, eu posso utilizar tanto uma lei de incentivo à cultura federal, quanto a lei de ICMS estadual, quanto a lei do ISS municipal, ou a lei da criança e do adolescente. Então, você dá possibilidades para aquela empresa utilizar incentivo fiscal para trabalhar com o seu projeto. Então, fiquem muito atentos, porque a lei federal é uma só, mas a lei dos estados e municípios, elas variam para cada estado e para cada município. Então, o que vale para o Rio de Janeiro é diferente do que vale para o Rio Grande do Norte. Tem alguns municípios que não têm leis municipais, então vale a pena conversar com a Secretaria de Cultura ou com o governo do seu município para você tentar ter essa lei que beneficie os projetos esportivos, socioculturais, de acordo com como vocês quiserem, conseguirem fazer dentro do próprio município. Bom, e aí, como é que a gente acha editais abertos? Existem algumas possibilidades, alguns sites, site da BCR, site do GIF, que divulgam, mas a gente procura fazer essa busca e divulgar nas redes sociais da Hercules. Então, fica como uma sugestão vocês nos seguirem nas redes sociais,
porque conforme a gente vai identificando esses editais, a gente vai divulgando. E também, se você já tem empresas que você sabe que combina com o seu projeto, fica de olho, porque geralmente as empresas elas divulgam editais mais ou menos na mesma época. Então, vale a pena você também seguir essas empresas nas redes sociais ou acessar os sites para que isso seja mais fácil. Por que isso? Porque quanto antes você descobrir o edital, mais tempo você vai ter para preparar esse edital com calma. E uma outra dica, não deixe para cima da hora. Então, se você descobrir um edital que geralmente abre, às vezes, com 20 a 30 dias, já começa a trabalhar, revisa o edital, porque quanto mais preparado ele tiver, mais chances são as suas chances de conseguir resultado positivo. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouco do grande desafio que é captar com a pessoa física, né? A cultura de doação de um país, ela é um indício do nível de maturidade e consciência coletiva de uma sociedade. É quando uma pessoa, ela se sente como parte do todo e também responsável por uma mudança e uma transformação sociais, né? E a cultura de doação no Brasil, ela é muito baixa. Ao contrário de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura de doação é muito alta. Nos Estados Unidos, a doação, essa cultura é muito baixa. A CAF, que é uma organização no Reino Unido, ela anualmente divulga uma pesquisa que ela faz, em que ela entrevista pessoas de diversos países do mundo e ela faz perguntas para essas pessoas em relação aos 3 últimos meses. Então, ela pergunta para as pessoas se elas fizeram algum trabalho voluntário, se elas ajudaram alguém que elas não conheciam ou se elas doaram dinheiro para alguma organização. Elas fazem uma média dessas respostas e depois fazem um ranking de todos os países. E o Brasil ele só vem caindo ao longo dos anos, sendo que no último ano que a pesquisa foi divulgada, ele ficou na posição 122, para vocês terem um pouco de ideia de como a gente vai mal em matérias de cultura de doação e de doar um pouco do nosso dinheiro ou tempo, ou às vezes genuíno interesse pelo outro, né? A gente trouxe aqui algumas dicas, na realidade, que vocês podem aproveitar para tentarem fazer essa doação, que é muito difícil, junto com a pessoa física. O primeiro é o dia de doar. Então, todos vocês devem conhecer a Black Friday, que é aquela sexta-feira de novembro que todo mundo compra tudo que não precisa pela metade do preço. Então, nos Estados Unidos resolveu-se fazer um contraponto à Black Friday e criaram a Giving Tuesday, ou seja, Giving Tuesday no Brasil foi traduzido para dia de doar. Se tem um dia que a gente gasta sem medida, um dia que a gente doe sem medida, né? Então, a ideia aqui é que seja um dia em que as organizações sociais possam desenvolver campanhas para que elas chamem a atenção para a sua causa e tentem levantar recursos financeiros e tentem levantar recursos humanos, então voluntários que possam se juntar à causa e ajudar na execução do projeto. Então é legal vocês entrarem no site Dia de Doar, lá tem anualmente qual vai ser o dia, geralmente é em dezembro, na terça-feira de dezembro, e eles ensinam a fazer campanha para levantar recursos e para levantar doadores para esse dia, que é um dia de dezembro, tá? Uma outra iniciativa que a gente queria aqui dividir com vocês é o Arredondar. Arredondar é uma instituição que faz um match, na realidade, de um lado. Essa instituição tem cadastradas várias organizações sociais que desejam obter ajuda financeira. Essas organizações passam por toda uma análise documental, por parte do Arredondar, para ver se elas estão em dia com certidões, enfim, se elas de fato existem, se o trabalho é sério. E de outro lado, existe uma série de pequenas e médias empresas que são cadastradas na Arredondar porque querem fazer doações para essas organizações sociais. O que acontece na prática é o seguinte: um cliente entra, então digamos que o cliente entra numa padaria e a conta dele deu R$17,15. E daí o caixa pergunta: quer arredondar? Daí, se o cliente diz que sim, o caixa arredonda os R$17,15 para R$18.
e essa diferença de centavos vai para o arredondar, que vai juntando isso e depois faz a destinação desse montante para as organizações sociais cadastradas. Então, vale a pena entrar em contato com a instituição, entrar no site, entender como é que você, organização social, pode fazer para se cadastrar. E agora eu queria falar um pouco do financiamento coletivo. O financiamento coletivo vem crescendo muito no Brasil e no mundo, vem movimentando milhões de reais, né? E não sei se vocês têm familiaridade com o conceito, mas o financiamento coletivo é a dinâmica de realização de projetos onde várias pessoas se unem para viabilizar financeiramente uma ideia. Ou seja, é aquela famosa vaquinha de antigamente, só que ela agora é feita online, então ela consegue chegar a uma proporção e uma efetividade de levantamento de recursos muito maior. Então, é você fazer uma pesquisa, jogar essa pesquisa na rede, engajar pessoas para colaborar com a sua pesquisa, né? Conseguir pessoas que contribuam para a sua vaquinha, e assim você fazer o seu projeto acontecer, você conseguir levantar recursos de pessoas físicas para fazer o seu projeto acontecer. É importante que aqui não podem ser projetos pessoais, então, você quer viajar para Paris, você não pode jogar isso no financiamento coletivo. Geralmente, o financiamento coletivo ele aborda causas. Então, uma causa social, uma causa ambiental, uma causa cultural. Já vimos artistas que criam campanhas de financiamento coletivo para conseguirem gravar álbuns ou lançar shows, enfim. Então, isso é uma possibilidade para a organização social fazer esse movimento do financiamento coletivo. E ele é muito bacana porque, para além da vaquinha online, o financiamento coletivo ele gera engajamento. Ou seja, muitas pessoas que não conheciam a sua causa ou que conheciam a sua causa, mas não sabiam como ajudar, quando elas têm acesso a uma campanha sua na internet em que elas possam ajudar, bingo, né? Então elas acharam, você conseguiu gerar engajamento para a sua causa de pessoas que nem te conheciam ou que conheciam, mas não sabiam como chegar perto, né? Para você ter sucesso na sua campanha, você precisa fazer um esforço de divulgação. Isso é super importante. Então, você precisa conseguir comunicar a sua campanha nas redes, chamar a atenção das pessoas, movimentar a rede para você conseguir levantar realmente doações. E com essa divulgação aumenta também a visibilidade da sua campanha, da sua causa, né? E a outra é que você pode, através de campanhas de financiamento coletivo, conseguir ajuda para execução. Então, às vezes, uma pessoa que entra em contato com a sua causa e gosta da sua causa, talvez ela não tenha dinheiro, mas ela possa ajudar a sua causa com uma habilidade dela. Então, o fotógrafo pode se juntar à sua causa, ele não vai doar dinheiro, mas ele vai fazer fotos para você, ou um assessor de imprensa pode fazer um trabalho de assessoria, ou então, quando você consegue muito engajamento, a pessoa, além de te dar dinheiro, ela também se engaja com o trabalho, enfim, te ajuda na execução, né? Daí eu acho que é quando a sua campanha realmente de financiamento coletivo deu mais certo. E existem 3 ferramentas de financiamento coletivo. Uma que é o tradicional crowdfunding, né? Que ele é o pontual, ou seja, ele serve para levantar recursos para viabilizar um projeto, e é um projeto pontual, tem início, meio e fim. Então, você precisa, uma organização social que precisa fazer a reforma de um telhado, um artista que quer gravar um álbum. Então, isso realmente é um montante de recursos, 10 mil reais, 20, 30 mil reais, que precisam ser levantados para uma determinada data. Existe também um recorrente. O recorrente ele é muito utilizado por organizações sociais na sustentabilidade do projeto, né? Ou seja, imagina aquela organização que oferece oficinas de teatro para crianças e adolescentes da comunidade, né, de uma comunidade. Então, ele precisa de ajuda para pagar os custos fixos, para pagar o aluguel, para pagar o professor de teatro, para pagar o contador da instituição, enfim. Então, ele abre uma campanha no recorrente e a campanha dele fica ali para sempre aberta, e as pessoas vão conhecendo a causa, vão se juntando, vão lá cadastrando o cartão de crédito e contribuindo para a organização. Isso é uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é super importante. O financiamento coletivo ele é mais fácil para o doador
e mais seguro para a organização de que ela vai receber aquele recurso do que a aba DOI do site. Porque a aba DOI do site, eu estou lá navegando no site, entrei no site da organização. Vi a aba DOI, gostei do que eu li no site, se a organização tiver site, como a Andréia falou um pouco antes, vocês ouviram, 95% das organizações ou não tem site ou o site está desatualizado, né? Então, o doador vai lá na aba DOI, faz uma doação pontual. Para ele doar no mês seguinte, ele vai ter que lembrar de entrar na página e fazer a doação de novo. Quando ele faz via a plataforma de financiamento coletivo, ele entra uma vez, gostou da causa, ele vai cadastrar o cartão de crédito dele. Cadastrou o cartão de crédito, mensalmente, esse valor vai ser abatido lá do cartão de crédito e é uma segurança também para a organização social que esse valor vai entrar mensalmente, né? Até se um dia o doador resolver cancelar esse aporte. E a terceira ferramenta de financiamento coletivo é o match funding, que é quando parceiros, o projeto se junta a parceiros que vão viabilizar que essas doações sejam mais significativas, né? Então, por exemplo, a gente tem grandes empresas que se juntam a plataformas de financiamento coletivo. Então, a gente já teve BNDES se juntando com a benfeitoria, já tivemos Coca-Cola se juntando com a benfeitoria. Então, a questão aqui é o seguinte, a empresa lança um edital para organizações de impacto social se inscreverem em projetos, elas inscrevem os projetos, essa empresa faz uma seleção desses projetos, e dá esses projetos para a benfeitoria. O que a benfeitoria vai fazer? A benfeitoria vai ajudar as organizações sociais a criarem campanhas para esses projetos lá na plataforma de financiamento coletivo. E daí, para cada R$1 que for doado para essas instituições sociais, a empresa parceira vai dobrar esse valor ou triplicar esse valor. Então, digamos que eu esteja lá navegando no site da benfeitoria, vejo um projeto que tem a parceria com a empresa, falei, poxa, eu gostei desse projeto, vou doar R$50. Quando eu dou R$50, automaticamente esse projeto ganha R$100, porque eu doando R$50, a empresa coloca mais R$50. Então, é uma forma bem bacana de você turbinar o investimento nos projetos. Pessoal, então é isso. A gente queria trazer aqui um pouquinho de conteúdo para vocês a respeito de captação de recursos, um pouco de conceitos, algumas dicas. A gente espera que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instituto Ecos. Estamos sempre colocando informações a respeito de editais, dicas de gestão, enfim, vários outros conteúdos. Então, super agradecer os nossos patrocinadores e me colocar também à disposição para ir esclarecendo dúvidas de vocês. Muito obrigada.